A paz de Deus, Deus seja louvado. Eu venho aqui abrir mais este vídeo, né? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça de Deus, a respeito da nossa política brasileira, né? Eu tenho visto muito aí nas redes sociais, na mídia social, acerca do que está acontecendo, né, no meio da nossa política, que é uma coisa vergonhosa e triste, né? E venho opinar sobre isso, né? Segundo a Bíblia, né? Nós temos muitas histórias, né, na Bíblia acerca dos reis, né? O rei bom, o rei mau, né? Temos muitas histórias aí que possa agregar muito, né? Na vida daqueles que querem se colocar na posição de líder, né? De um povo, de uma nação, de um reino, né? Então, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa assim que agrada muito, sabe? Agrada uma parte, mas tem fora essa parte tem tem outras coisas aí que vem trazer um pouco de responsabilidade, né, para nossa vida, né? Então, hoje no nosso país existe dois partidos políticos aí, né, que são os mais cotados aí, né, e brigam como dois inimigos, né? E um buscando o interesse cada um buscando o seu próprio interesse, né? Se fosse um buscando o interesse do outro seria melhor, mas é cada um buscando o seu próprio interesse, né? E nós sabemos que a política do nosso país é uma política muito corrupta, né? É uma política que deixa a desejar muito, né? Perante a sociedade, né? E a sociedade brasileira ela é muito desigual, né? Existe pessoas na extrema pobreza, existe pessoas muito ricas, né? Com muitos bens, né? Muito dinheiro e muitas das vezes esse dinheiro é conquistado de forma ilegal, né? Perante os olhos de Deus. Mas a gente sabe que Deus está no céu e vê todas as coisas. E a palavra de Deus fala que os primeiros a ser julgados, né, no juízo final serão os governantes, né? Os magistrados, né? Os juízes da terra, né? Eles serão os primeiros que serão julgados diante de Deus e poucos dele, né? Pelo que nós podemos ver, né? E contemplamos aí, poucos deles se salvarão, né? Pela sua negligência, pela sua imprudência, né? Pela corrupção, por ter se entregado à corrupção, né? Se entregado a um lado sombrio, a um lado avarento, né? Da vida, né? E isso daí é prejudicial, isso aí é muito triste, né? Porque Deus quer que todos se salvem, né? Mas infelizmente não acontece isso no meio da política. O nosso país é um país muito corrupto, né? Muitos que entram na política é com interesse, né? E segundo a Bíblia, é, cada um, cada um prestará conta com Deus daquilo que lhe foi entregue, que lhe foi confiado, né? Em Romanos capítulo 13 fala que toda alma esteja sujeita às autoridades, né? Porque toda autoridade ela é constituída por Deus, né? E elas não são terror para as boas obras, mas só para as más obras, né? Então o dever das autoridades, o dever das potestades, né? Que são as autoridades, o dever delas é fazer justiça, né? É fazer planos para o bem da sociedade, né? De todos os níveis, né? Sociais e é disso que Deus se agrada. Agora, qual é a visão, qual é o comportamento do cristão dentro de tudo isso? Nós cristãos evangélicos, né, aqueles que realmente temem a Deus, não devemos levantar bandeira nem para um lado nem para o outro. Devemos orar, né? O apóstolo Paulo fala lá
nas cartas de Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 2, que devemos fazer deprecações, orações, né? E intercessões a todas as pessoas, a todas as almas, né? E inclusive aos reis, né? E todas as autoridades eminentes, né? Todos aqueles que estão em eminência, né? Ou seja, todos aqueles que têm um patamar, que têm um poder, uma autoridade superior, né? Todo aquele que tem status, né? Na face da terra que nós podemos simplificar em honra, né? Todos aqueles que é honrado, né? Sobre um reino, sobre uma nação. Então nós devemos fazer o que? Orar, né? Suplicar a Deus, pedir a Deus é, por essas entidades, né? Para que Deus venha sempre dar luz, né? Para eles, dar direção, né? Do caminho que eles devem seguir, né? E do caminho que eles devem tomar, né? Para a sociedade, porque eles têm uma nação na mão deles, né? Tem uma responsabilidade muito grande. E o povo de Deus, ele tem que estar neutro no meio disso tudo. Ele pode ter a sua preferência, mas ele não pode falar mal, ser maldizente. A Bíblia fala que os maldizentes não entrarão no reino de Deus. Ele não, se nós temos um governante hoje, que hoje o nosso governante é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Se um cristão não está contente com o nosso governo e ele está indo por um lado errado, nós temos que fazer o que? Orar por ele. Nós temos que suplicar a Deus para que Deus dê direção a ele, para que Deus envie um anjo lá e fala para ele, olha, você está indo para o caminho errado, vai por esse caminho aqui. E ele, tendo o temor de Deus no coração dele, ele aceitar aquele caminho pelo conselho dos anjos de Deus, né? Daquela pessoa que Deus que mostrar para ele que o caminho que ele está tomando está errado. Então assim nós devemos nos comportar como verdadeiro cristão, né? Nós sabemos que no meio evangélico há uma divisão muito grande, né? Com relação à política, né? A política está entrando, está corrompendo, né? Está profanando o altar do Senhor. Muitos pastores estão se corrompendo, né? No meio político, né? Muitas das vezes sendo induzidos, né? Sendo induzidos não, sendo de forma driblado, né? Sendo muitas das vezes enganados, né? Pelo poder político, né? Pelo homem corrupto, pelo homem avarento, pelo homem ganancioso, né? Pelo poder, né? Então os pastores estão, muitos estão sem visão, estão sem direção, porque a avareza tem tomado conta do coração deles, e Deus também irá cobrar rigorosamente deles por essas atitudes. Mas eu peço a Deus, clamo a Deus que Deus tenha piedade deles e possa converter esses pensamentos, essas atitudes erradas deles, e que eles possam agir como um verdadeiro cristão, né? Tem muitas histórias na Bíblia que a nação, o povo de Deus estava se corrompendo contra Deus, e Deus levantou um rei imperialista muito rigoroso, né, para julgar a nação de Israel, né, para sitiar a nação de Israel, tomar a nação de Israel, né? E ali foi uma permissão de Deus ali, foi a mão de Deus, porque Deus já tinha avisado que ia fazer aquilo por causa da desobediência dos reis de Israel, né, na época. E Deus então ele estava alertando o seu povo, né? Principalmente os que faziam parte da cúpula, né? Da nação, os reis, os magistrados, né? Os sumos sacerdotes, né? Da nação de Israel. E Deus avisando a eles, olha, eu vou enviar aqui a minha espada sobre vocês, né? Então Deus levantou um rei muito mau, um rei soberano, um rei imperialista, né? Que era Nabucodonosor na época, rei da Babilônia.
E eles foram lá e levaram todos presos, cativos. Os que tiveram que morrer à espada morreu. O que tivesse que morrer de fome morreu. O que tivesse que morrer de peste, de doença morreu, né? O que tivesse de ser preso foi preso, né? Então Deus levantou a mão ali, né, iradamente ali com a nação, com o povo dele, não alisou, não passou a mão na cabeça e fez justiça ali por desobediência, né, por transgressão, né, por blasfemar contra Deus, muitas das vezes, né, levantar ídolos dentro da casa de Deus, né, cometer pecados, né, graves, né, diante de Deus, e Deus ele desceu a espada ali no povo dele ali, que dispersou, né, o povo de Israel da sua terra e depois acabou trazendo de volta alguns, né, outros ficaram fora, mas a maioria ele trouxe de volta, né? E tem muitos dispersos até hoje. Então é por isso que quando a Bíblia fala que toda autoridade, né, é ordenada por Deus, é porque é ordenada por Deus. Cada nação tem aquilo que cada povo merece, né? Se é um presidente bom, ou se é um presidente mau, ou se é um presidente que age com muita justiça, muito rigor nas suas decisões, né? Com uma lei rigorosa. Infelizmente no nosso país nós temos lei, mas essas leis não são cumpridas, né? À risca como deve ser, né? Existem muitas brechas no meio da lei, né? Que impede a justiça, né, ser praticada, e isso é um mal, um câncer para a nossa nação. Deus não se agrada de muitas coisas que acontecem no nosso país, né? E não se agrada de muitas coisas que acontecem no meio religioso, né? No meio do povo, daqueles que se dizem povo de Deus, né? Daqueles que se dizem servo de Deus aqui no nosso país. Muitos cristãos evangélicos, católicos, né? Indo aí segundo o entendimento do seu pastor, né? Segundo aí a transgressão do seu pastor, porque a maioria dos pastores hoje se levanta uma bandeira, né, para um lado, né, uma bandeira partidária, né? Eles escolheram um lado a seguir e muitas das vezes sem conhecer a raiz, a profunda raiz desse partido, né? Qual é os interesses, qual é a vontade, e muitas das vezes a vontade não está de acordo com a Bíblia, né? Muitas das vezes o projeto daquele partido não está de acordo com a Bíblia, o interesse é financeiro muitas das vezes, né? Ah, porque a escola está ensinando assim, a escola está ensinando assim, tal, mas isso daí não provém de leis, né? Isso aí provém dos últimos tempos mesmo, porque o que está acontecendo no mundo hoje, né, o que acontece lá nos Estados Unidos repercute em todas as nações. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país imperialista, aonde os olhos do mundo está focado. Assim acontece em todas as nações, né, que se torna imperialista, né, que tem poder, né? Então os olhos do mundo ficam focados sobre aquelas nações. Então, nós cristãos temos que abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes, né? Se prostrar diante de Deus para tomar atitude correta diante de Deus, né? Não é incriminar um partido, né? E abençoar outro partido. Pelo contrário, partidos nem eles não significam nada, né? O partido vencedor é o partido que vai administrar a nação, de certa forma, porque se aí nós formos ver bem, um presidente não manda no país. Ele é um executivo, né, que fala em nome do país, que representa o país, né, e que tem o poder de assinar alguns decretos, né, a ser cumprido, negociar, buscar investimentos, né, ele tem um poder de transição, né, para fazer negócio, para fazer relações, né, e isso daí
é o ofício dele, de um presidente. Mas quem determina mesmo o que vai acontecer, né, sobre a sociedade, sobre leis impostas, né, a ser vigorada, é um grupo, né, um grupo político, um grupo de parlamentar que vai decidir isso, né? Então nós cristãos não podemos sair do nosso foco para com Deus para servir esse tipo de coisas, né? Porque isso aí não pertence a nós. Um pastor não foi chamado para estar lá no plenário, para estar lá discutindo coisas que não convém a ele, né? Para estar em rede de televisão, falando o que não lhe convém, né? Ou defamando pessoas sem saber direito, ou certo o que está acontecendo, né? Ou tomar partido desse ou daquele. E esse, na minha visão, como cristão, não é um pastor, está longe de ser um pastor, né? Para mim, ele é um aproveitador, né? Da fé e do povo, né? Do povo de Deus, né? Das ovelhas, né? E Deus vai cobrar dele na terra e lá em cima também Deus vai cobrar dele, né? Que ele venha ter coerência, né? Que ele venha se arrepender, ter humildade, né? Diante de Deus, que é o e venha servir como, né? Como aquilo que foi determinado a ele, servir o povo de Deus como pelo qual ele foi chamado, né? Então, muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Muitos aí, né, carregam o nome de pastor, mas de pastor não tem nada, né? São os verdadeiros mercenários, né? Dentro do evangelho, né? Mas que Deus me perdoe por se estou falando, né? Se estou julgando incorretamente, mas pelo menos é o que eu vejo na minha visão e no meu entendimento bíblico, né? Então que Deus nos abençoe, nos guarde desse mal, que Deus venha abençoar os nossos governantes, os nossos políticos, converter os seus maus caminhos, os seus maus intentos, né? E que Deus venha dar sabedoria, venha dar visão, e que Deus guarde o seu povo, né, de toda essa situação, e que o povo de Deus venha ser luz para o mundo, né? E dar bom exemplo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus e a paz de Deus esteja com todos nós, né? A paz de Deus a todos. Deus seja louvado.